Olá, estou de regresso com o Liga 433, o programa que testa os conhecimentos de quem vem aqui ao estúdio da Bola TV tentar a sorte e conquistar o grande prémio que tenho para oferecer. 2 bilhetes para a final da Liga dos Campeões, viagem e estadias pagas em Madrid. Mas você, aí em casa, também pode testar os seus conhecimentos de futebol e jogar connosco. Vai ver que vai passar uns bons 45 minutos na nossa companhia. Hoje tenho 2 novos candidatos que vão tentar acertar nas 10 perguntas que preparamos. Veremos quem sabe mais de bola. Hoje, dos muitos candidatos que se inscreveram para estar aqui, e aproveito para agradecer a todos os que tentaram a sua sorte, a nossa produção selecionou o Eliodoro Machado e o Paulo Nunes. Ambos são do Benfica. O Eliodoro Machado tem 51 anos, vem de Odivelas, é empresário e um apaixonado por futebol e não só. Já assistiu uma final da Liga dos Campeões e está determinado em repetir a experiência agora em Madrid. Do outro lado temos o Paulo Nunes, tem 44 anos, vem de Corroios, é técnico de aviação comercial no aeroporto de Lisboa. Em miúdos jogou futebol, mas cedo percebeu que tinha mais jeito para desportos radicais. Boa noite aos dois, obrigada por terem vindo. Obrigado. Já sei que tenho aqui 2 apaixonados do futebol, mas um que também tem outra paixão e depois iremos falar dessas vossas paixões durante o nosso programa. Agora quero que estejam concentrados, calmos, atentos às imagens, como já sabem, por isso vai tudo correr bem. Vamos então agora começar a competição e não vamos perder mais tempo. Começa agora então a primeira série. 4 perguntas para cada um, a valer 5 pontos, 15 segundos para responderem e por isso já sabem, é fundamental estar atento às imagens. Por isso, seguimos para a primeira história de hoje. O seu primeiro salário no futebol foi de 10 contos. Hoje não seriam sequer 75 euros. E uma vez, indo passear à noite por Lisboa, mostrou traço vincado do seu caráter. Um gangue saltou para cima de mim e dos meus colegas. Os outros fugiram, mas eu enfrentei-os e lutei. E os ladrões não levaram nada. Susto maior apanhou entretanto. Num jogo que mal começara, sentiu impressão no peito, parou, queixando-se em pânico. O meu coração disparou muito rápido. Tiveram de o operar de urgência. Logo voltou ao seu destino. E em agosto de 2013 o Manchester United deu por ele 15 milhões de euros. Ninguém aos 18 anos custara tanto. E a pergunta é: que jogador, depois de operado ao coração, foi comprado pelo Manchester United por 15 milhões de euros? Hipótese A, Nani. Hipótese B, Pelé. Hipótese C, Cristiano Ronaldo. Ou hipótese D, Paulo Pogba. 15 segundos para responderem. Vamos lá, 8 segundos. Vamos embora, 5. Quase, tem que ser. As imagens baralharam-vos aqui. Um bocadinho. Porquê, Eliodoro? É assim, portanto, só podia ter sido 2 portugueses, portanto, o Nani ou o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não tenho ideia de ter tido intervenção ao coração, portanto, só pode ter sido o Nani. Paulo? É o mesmo raciocínio, sim. Em 2003, e a operação ao coração levou-me a responder o Nani. Então é assim, as imagens ajudam, não é? Ajudam muito, mas também podem não ajudar assim tanto se nós não soubermos tudo sobre o jogador. Portanto, vamos lá ver, a resposta certa é... Resposta C, Cristiano Ronaldo. Pois, não fazia ideia. Não fazia ideia o Eliodoro, não fazia ideia o Paulo e não fazia ideia muitos portugueses. Por isso é que nós fazemos questão de dizer, eu faço questão de o dizer várias vezes, que nós aqui temos também esta missão de contar histórias de outra forma. E nisso o nosso colega António Simões, porque é ele que prepara as perguntas que aqui faço a cada programa, tem esta particularidade de ir buscar histórias que nem sempre são tão conhecidas. Para quê? Para que nós que estamos a ver o programa também possamos aprender alguma coisa. E sim, o Cristiano Ronaldo em miúdo foi operado ao coração, foi uma revelação também feita pela mãe do Cristiano Ronaldo no livro que editou Mãe Coragem. Ela falava precisamente quando ele era miúdo
O médico do Sporting disse-lhe, inclusive, que ele poderia não voltar a jogar futebol, dependia como é que evoluía. E evoluiu tão bem que quase ninguém sabe, ou muitos poucos sabem, que ele foi operado ao coração. Portanto, os 15 milhões, portanto, se eu 18 anos, 15 milhões, por 15 milhões. Sim, mas depois baralhou-me, porque não me recordo por quanto é que foi o Nani. Pronto, mas acho que foi por mais... já sabemos todos mais um bocadinho, certo? Claro, exatamente. Sempre a aprender. Fabuloso. Portanto, estamos sempre aqui para aprender. Por isso, vamos então já para a segunda história de hoje. O pai era polícia e, ao casar-se por finais dos anos 70, pediu transferência para o País Basco, porque por lá se ganhava mais. A Guarda Civil dava então um subsídio especial aos agentes que trabalhassem em zonas sob ameaça terrorista. Não muito depois, porém, ao saber salvo da ETA, regressou aos subúrbios de Madrid. Em 1990, o pai levou-o ao Real e logo no Real ficou. Cresceu com pósteres nas paredes do quarto, um de Vítor Bahia. E depois de tudo ganhar, de ser campeão do mundo e da Europa, e entre outras coisas mais, juntar-lhes 3 Champions, foi para o Futebol Clube do Porto. E no Futebol Clube do Porto continuou a bater recordes e a ganhar. E a pergunta é: quem foi do Real Madrid para o Futebol Clube do Porto depois de ter sido campeão do mundo, campeão da Europa e muito mais? Hipótese A, Casemiro. Hipótese B, Iker Casillas. Hipótese C, Pepe. Ou hipótese D, Cristiano Tello. 15 segundos para poderem responder. Já responderam os dois? O Paulo foi mais rápido, responderam os dois a mesma coisa. Responderam os dois a hipótese B, Iker Casillas. E eu quero saber, vou começar por quem respondeu primeiro, Paulo. Porquê é que respondeu Iker Casillas? Foi campeão do mundo, campeão da Europa e transferiu-se para o Porto. Tem tudo a ver com a história, é isso, não é? Leodoro, também foi esse o raciocínio? Sim, claro. Foi o mesmo. Portanto, aqui já não havia assim nenhuma rasteira, digamos assim, de uma informação que desconhecesse. Então vamos lá. A resposta certa é B, Iker Casillas. Todos sabiam esta, não é? Aqui, aí em casa, toda a gente. Portanto, esta era mais fácil para, comparativamente à primeira, precisamente devido a essa particularidade de Cristiano Ronaldo. Mais calmos agora, 5 pontos para o Leodoro, 5 pontos para o Paulo. Ajudou, ficaram mais confortáveis. Pensamos, não vai haver rasteiras o jogo inteiro, não é? Mas mais confortáveis. O que é que está a achar destas duas primeiras perguntas? De facto, pronto, tendo o que tinham dito que as perguntas iam ser fáceis, portanto a primeira foi logo um baque assim. Mas foi fácil? Não, assim, foi fácil, portanto, mas pronto, agora ajudou, esta do Iker ajudou. Esta do Casillas ajudou aqui um bocadinho. Paulo, também? Tem a mesma opinião? Nós é que dificultámos um bocadinho a primeira, porque não era assim tão complicada. Se fôssemos à essência, não é? Sim, se ignorássemos a parte do que não conhecíamos da operação ao coração, tínhamos chegado lá. Não condicionasse a resposta, não é? Mas pronto. Portanto, estão-se a sair bem, tirando aquele percalço inicial. Nesta segunda história conseguiram somar os primeiros pontos deste jogo e por isso é tempo de vermos a próxima história de hoje. Foi ao Barreirense que o Benfica o foi buscar no segundo ano de iniciado. Queria ser como o Dani Alves. Rebelde e intrépido num ápice se mostrou. Certa tarde, Bruno Lage, que era seu treinador, juntou-se na peladinha à equipa para jogar a avançado. Ele andava então um pouco utilizado e num lance entre os dois fez carrinho às pernas do mister. Tão fogoso fez que, pelo campo, ao espanto, seguiu-se o embaraço. Foi de pronto mandado para o banho. A peripécia foi contada como a vez que até deu pau no mister. Depois soltou-se rumor de que o Barça pensara nele para render Dani Alves. E não tardou que aparecesse a Juve a contratá-lo por 40,4 milhões de euros. E a pergunta que tenho para fazer é: quem é que, quando estava no Benfica, fez uma entrada a Bruno Lage e em 2018 foi para a Juventus? Hipótese A, João Cancelo. Hipótese B, André Silva. Hipótese C, Nelson de Semedo. Ou hipótese D, Ricardo Pereira. 15 segundos para poderem responder. Responderam os dois. Responderam os dois a hipótese A, João Cancelo. Tínhamos aqui uma pergunta de Benfica e como dois benfiquistas, convinha estarem atentos à história do vosso clube, não é? Claro.
Pronto. Então, foi de caras ou hesitou aí na resposta, Eliodoro? Lembrei-me logo do João Cancelo, portanto, e segundo as outras hipóteses, portanto, o André Silva não podia ser, portanto, Nelson Semedo, Barcelona, não é? E o Ricardo Pereira, pronto, não fazia sentido, estava fora completamente. Paulo, hesitou aí mais um bocadinho, mas foi logo a primeira escolha, conte lá. No Ricardo Pereira, não estou a visualizar a hipótese de Ricardo Pereira. Os outros dois sabia que não era, João Cancelo, seria a minha primeira hipótese. Porque era óbvio, sim, mais para si, sim. não é? Exatamente. Então, e a resposta está certa, porque é João Cancelo e, portanto, foi e bem por aquele instinto que teve inicialmente, e o Eliodoro também, 10 pontos para cada um. E por isso, como benfiquistas, saíram-se bem, sabem a história do clube, não deram aqui nenhuma barraca, digamos assim. Já agora que estou a falar por serem do Benfica, quero saber, Eliodoro, benfiquista porquê? Por influência de quem? Do meu pai, sobretudo do meu pai. Portanto, desde muito miúdo. Portanto, acompanhava o meu pai aos jogos. Aliás, esta paixão pelo Benfica e pelo futebol, portanto, já vem de muito jovem, não é? Portanto, muito pequenino. Não consegue localizar a primeira vez que foi ao Estádio da Luz, ou consegue? Mais ou menos, sim. Recordo-me, foi um Benfica-Porto. Foi logo um jogo grande. Foi um Benfica-Porto, sim, para em 1977, talvez a época de 77, 78, portanto, em que o Benfica ganhou, recordo-me, jogava o Artur Correia, portanto, e... Vibrou logo na estreia. Sim, portanto, foi uma sensação muito forte. Isto, afinal, é muito bom ser do Benfica, não é? Vir logo aqui, um jogo portanto, grande. Foi esse jogo que eu recordo-me tanto de ter ido ao estádio. E o Paulo, benfiquista por influência de quem? Também do pai e dos irmãos, que eram do Benfica. E lembro-me também de ter ido ao estádio a primeira vez com 6 anos. E o que me lembro e a única coisa que eu recordo, como se fosse o mês passado, de ver o relevado e aquele momento mágico, senti magia ao ver o relevado. Não me lembro contra quem, nem o resultado, mas lembro quando vi o relevado. Eu fiquei maravilhado com Foi mais todo o ambiente envolvente que fez com que eu lembro-me ainda estar a entrar no estádio e a ver o relevado e ficar logo maravilhado. Uau, isto é mágico. Isto é enorme, não é? É mágico. Exatamente. Portanto, já sabemos quem é que são os responsáveis por este benfiquismo, tanto do Eliodoro como do Paulo, e por isso vamos já para a quarta história de hoje. De pequenino se lhe percebeu o dom que tinha no pé, e não só no esquerdo. Nos jogos de futebol de 5 da equipa de Alcântara que chamavam Segunda Comuna, mas gostava era de karatê e de hóquei. Em Campo de Ourique havia o Domingos Sávio. Lá jogava o irmão e lá passou a jogar também. Olheiro do Sporting foi ver o irmão. Levou os dois para Alvalade. Era já 2000, quando 2 golos seus à República Checa e outros brilharetes antes, Portugal saiu de Israel campeão da Europa de Sub-16. Logo lhe puseram um ordenado a 200 contos, hoje seria menos de 1.400 euros, e a história não mais deixou de se lhe abrir aos pés. Impressionante e às vezes de trivela. E a pergunta é: quem marcou 2 golos à República Checa na final do Euro de Sub-16 que Portugal venceu em 2000? Hipótese A, Ricardo Quaresma. Hipótese B, Hugo Viana. Hipótese C, Luís Figo. Ou hipótese D, Custódio. Têm 15 segundos para poderem responder. Paulo respondeu primeiro. As imagens diziam que tinha um irmão, não é? E o Olheiro foi ver o irmão e acabou por levar os 2. Foi por isso que responderam a hipótese A, Ricardo Quaresma? Não, Paulo. A trivela fez toda a diferença. Ai, a trivela, não sabia a história de irmão, mas foi a trivela que achou que era o Quaresma. Tinha assim uma ideia que o Quaresma tinha um irmão, portanto foi isso que me ocorreu. Mais velho, portanto, tudo isso não fazia sentido, tudo o resto não fazia sentido, portanto, o Viana não, o Luís Figo, portanto, vem da margem sul, o Custódio também não me parecia. Portanto, foi mesmo aqui por discussão de partes. Então vamos lá ver se acertaram os 2. Ricardo Quaresma, irmão mais velho, foram ver um, levaram 2, trivela, portanto, ou por uma forma ou de outra, ou melhor, ou de uma forma ou de outra, chegaram lá e acertaram 15 pontos para cada um, empatados. Para já estão a saíram-se muito bem nesta primeira fase, nestas primeiras 4 perguntas. Quero saber também agora aqui um bocadinho, pronto, já falámos do porquê que são do Benfica, em termos de jogadores. Quem é para o Eliodoro o melhor jogador português?
O melhor jogador português, indiscutivelmente, o Cristiano Ronaldo, não é? O melhor jogador do mundo? O melhor jogador do mundo, sim, o Cristiano Ronaldo. Mas para mim o melhor jogador de sempre, foi o Diego Maradona. Portanto, esse aí foi aquele que me marcou na minha adolescência, portanto, e que teve aquele impacto nos anos 80. Foi aquele que o fez mais vibrar? É isso que me está a querer dizer? Sim, que no fundo que me marcou como grande jogador. Portanto, foi o Maradona. Como jogador estrangeiro, não é? Portanto, e como jogador português, portanto, tive outros ídolos, portanto, sobretudo no meu clube. Quem? Já agora? O Carlos Manuel. Era o meu ídolo. Era? Exatamente. Por alguma particularidade? Porque... Pronto, foi um jogador que, de facto, que acompanhou... Que acompanhei, portanto, e marcou-me. A primeira vez que o vi jogar, portanto, fiquei... Na altura havia o Chalana, portanto, que era um grande jogador também, e, portanto, e é o ídolo, sei que de muitos miúdos da minha altura, mas o Carlos Manuel foi, de facto, aquele jogador que me marcou toda. Portanto, que me marcou pela positiva. Exatamente. Paulo, e para si? Melhor jogador? O melhor português e melhor do mundo é o Ronaldo, indiscutível, não é? E acho que mesmo que terminasse a carreira hoje, seria o melhor de todos os tempos, pelo que já fez, é indiscutível. Precisamente por aquilo... Por tudo o que ele já fez. Não vale a pena enumerar, é tudo. Não vale a pena enumerar. Só lhe falta sermos campeões do mundo. Exato. De seleção. Mas não nos podemos, desculpe, te esqueces do Sim, Eusébio. não nos podemos esquecer. Não, mas neste momento, sim. Mas neste momento, sim. O melhor. Mas do Eusébio, lembram-se de ver algum jogo? Tiveram a possibilidade de ver em imagens, pelo menos de arquivo, alguma jogada assim? Lembro-me da despedida dele. Do jogo de despedida dele. Que recebeu um ramo de flores, portanto tenho essa ideia também na mente. Remota, mas está lá. Remota, mas está lá. Exatamente. O Paulo tem aqui também uma particularidade, a questão do futebol, acabou por gostar mais do futebol, se assim podemos dizer, também por uma questão relacionada com o seu pai, não é? Sim, nos últimos anos de vida dele. Era o assunto que ele mais falava comigo e que ele já ia perdendo algumas faculdades, mas sempre manteve aquele gosto pelo Benfica e pelo futebol e sempre a querer saber quando é que jogava o Benfica, e foi o que me levou de volta a apaixonar-me pelo futebol, porque houve ali um interregno, nos anos 80 acompanhava, enquanto criança jogava, nunca tive jeito, mas jogava e gostava muito de futebol. Depois houve ali afastei-me durante uns 20 anos e estes últimos 6 anos voltei a tentar acompanhar todo o futebol, e isto levado também pela vivência com o meu pai. Ou seja, ele também lhe passou conhecimentos de futebol, o seu pai, nessa Sim, sem dúvida. Nos anos 80, tudo o que sei para trás dos anos 80 foi partilha do meu pai. E é fantástico também com essa sua história sabermos a importância que o futebol tem, a permitir que mesmo numa fase mais débil da vida as memórias estão lá, sim, as vivências estão lá. E unir a família, sim, o futebol ajuda nisso. E o futebol acabou por vos unir, porque era aquilo que ele conseguia falar bem. Muito mais importante do que hoje em dia se vê, que é a desunião que o futebol faz. Acho que é a união, que isso é que é importante. Exatamente. Então, já passámos a primeira fase, vamos agora então para a segunda série de perguntas. Irei fazer 3 perguntas, o grau de dificuldade vai aumentar e por isso cada uma resposta certa vai valer agora 10 pontos. Como ajuda, não quero que se esqueçam que para enquadrar o tema vamos ter imagens do nosso impressionante arquivo fotográfico, por isso, concentração para a próxima história. Filho de espanhóis, aos 14 anos apareceu a oferecer-se para futebolista do Sporting. Antes dos 20, Szabo puxou-o à primeira equipa. O destino atraiçoou-o. Numa operação ao apêndice, experimentaram em mim método de anestesia através de injeção na coluna. Foi suplício. Partiram-se-me 3 agulhas na espinha. As complicações acabaram por afastá-lo do jogador. Tornou-se arquiteto de nomeada. Por março de 64, entregaram-lhe em situação de emergência à equipa do Sporting, despedindo Gentil Cardoso, brasileiro de renome. O resultado foi ganhar a Taça das Taças. O destino foi-lhe cruel. Não muito depois, acidente na ponte atirou-o para a cadeira de rodas. E a pergunta é: quem era arquiteto de profissão ganhou 5-0 ao Manchester United e levou o Sporting à conquista da Taça das Taças? Hipótese A, Pedro Pireza. Hipótese B, Anselmo Fernandes. Hipótese C, Henrique Fernandes. Ou hipótese D, António Domingues. 15 segundos para poderem responder. Quem é o arquiteto que aqui falamos? Bora. Pronto, responderam diferente.
O Paulo respondeu a hipótese C, Henrique Fernandes, e o Eliodoro respondeu a hipótese D, António Domingues. Não sabiam, foi à sorte, é isso, Eliodoro? Não sabia. Foi mesmo à sorte. Foi. Paulo também. Foi à sorte. Não sabia. Eles de futebol até sabem, saber que é arquiteto é que não é? Portanto, ganhou a Taça das Taças em 64 e também uma das principais obras foi o antigo estádio de Alvalade. Como são os dois benfiquistas, não sabem nada disto. Então vamos lá. A resposta certa é B, Anselmo Fernandes. Era ele. Não fazia ideia. De quem estávamos aqui a falar, pois. Não faziam mesmo ideia. Equacionei o primeiro, mas equacionou, não estava lá mesmo. mas podia ter equacionado outro qualquer. O que me lembrei logo foi Pedro Pinto. Não, Pronto, mas não. então, Mas, é isso. Tá. Já que falámos aqui de uma profissão, à parte do futebol, que era arquiteto, quero também saber aqui um bocadinho as vossas profissões. O Eliodoro é empresário? Sim, digamos que sou empresário. Vamos lá ver, eu tenho apartamentos meus que giro, portanto, e portanto é essa a minha profissão. E faz essa gestão, não é? Faço essa gestão, portanto giro os E agora, nesta fase de turismo, a coisa corre bem, não é? Sim, está a correr bem, sim, felizmente. Já passaram os tempos piores, é isso? Sim, exatamente. Agora a procura não tem que se queixar de falta de procura, é isso? Não, corre bem. Corre, e Lisboa está na moda. Lisboa está na moda e por isso corre tudo bem. O Paulo é técnico de aviação, não é? No aeroporto. Conte-me o que é que faz. Neste momento estou na parte da carga, no tratamento documental, é só papelada. Só papelada. Só papelada. Portanto, quando reclamarem dos atrasos no aeroporto, não tem nada a ver com o seu departamento, é isso? Não. Já de vez em quando vou também colmatar quando há falha de pessoal na placa e de vez em quando vou fazer também. Aí já tenho alguma responsabilidade se as coisas correrem menos bem. Também faço. Tem a profissão que queria ou se pudesse trocava? Se pudesse trocava. Trocava? Sim. Pronto. Mas é feliz a fazer aquilo que faz, de certeza? Sim. A profissão permite-me fazer aquilo que eu gosto de fazer cá fora. Os desportos radicais. Exatamente. É que o Paulo tem uma paixão e vai-nos já contar. Conte-nos lá, já agora que está aqui a levantar um bocadinho o véu, a paixão do parapente, não é? Parapente, sim. Já fiz parte da equipa nacional, em termos de competitivo já representei Portugal no Campeonatos da Europa. Neste momento é mais lazer, ainda entro em algumas competições, mas já não com o nível competitivo que tive há alguns anos. E é uma paixão, pronto, voar é uma paixão. Exato. Há quanto tempo? 23 anos. 23 anos. E o Eliodoro, conte-me, paixões, desporto? Gosto muito de futebol, jogo pádel. Pois, também era isso que eu queria perceber também. Faço ginásio e corro. Mas joga regularmente pádel? Ultimamente não tenho jogado muito, mas sim. Mas é um desporto que gosto. Portanto vou jogar porque gosto. Gosto muito. Parapente não? Não, isso não me diz nada. Voar não. Pés no chão. Não sou dos desportos radicais jamais. Não gosto, não é? Ainda bem que não gostamos todos do mesmo, não é? Exatamente. É um bocadinho por aí. Exatamente. Então, estamos a conhecer também um bocadinho melhor estes nossos dois candidatos ao Grande Prémio. A coisa está a correr muito bem para os dois, portanto, eles até se estão a safar bem. Vamos então recordar aqui a pontuação: 15 pontos para cada um, portanto, estão empatados. E, portanto, já estão mais calmos do que o que estiveram noutras fases e agora é tempo de vermos a próxima história. Em 1947, o Botafogo desafiou-o para o Rio, oferecendo-lhe 5.000 cruzeiros de ordenado, 6.000 escudos e por cada vitória mais 3.500. E ele replicou: quero 15.000 cruzeiros por mês, apartamento com renda paga, prémios não. Assim se fez o acordo. E de luvas lhe couberam 40 contos. O Benfica recebeu 100 pela carta de desobrigação. Hoje seria menos de 42.500 euros. Depressa, porém, se quis vir embora. E veio. Em 6 meses ganhei mais do que ganhar em toda a minha vida. Deu para comprar automóvel no regresso. Com o dinheiro do Benfica antes, comprar a bicicleta que utilizava para me deslocar para o quartel durante a tropa e para os treinos depois. E a pergunta é a seguinte: quem esteve no Benfica foi para o Botafogo e meio ano depois voltou aos encarnados? Hipótese A, Francisco Ferreira. Hipótese B, Francisco Albino. Hipótese C, Rogério de Carvalho. Ou hipótese D, Rogério de Sousa. 15 segundos para poderem responder.
Então, responderam diferente. Responderam Rogérios, mas o Eliodoro respondeu Rogério de Carvalho, hipótese C, e o Paulo respondeu Rogério de Sousa, a hipótese D. Mas sabiam quem é que era um Rogério e o outro Rogério ou não? Sim, é assim, isto às vezes a pressão aqui, isto é completamente diferente, mas eu acho que é Rogério de Carvalho, mais conhecido pelo Pipi, que foi jogador do Benfica, portanto ganhou a Taça da Latina, e eu acho que é Rogério de Carvalho, o apelido dele. Ok. Paulo, porquê Rogério de Sousa? Confesso que não sabia a resposta, tinha ideia de Rogério, mas foi um tiro no escuro. Pronto, então a resposta certa é C, Rogério de Carvalho, também conhecido por Rogério Pipi, como disse o Eliodoro. Porque era muito vaidoso, não é? E, portanto, andava sempre todo pipi. Portanto, conhecido também por Rogério Pipi. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, porque ele era amigo do meu pai. Então estava aqui em vantagem. Ele tinha aqui uma vantagem que o Paulo não tinha, Sim, não é? então, Portanto, daí ele saber que ele era Carvalho de apelido, não é? Exatamente. Pronto, o Rogério de Sousa também foi avançado, mas foi anterior ao Rogério de Carvalho. Por isso, o Eliodoro somou 10 pontos, tem agora 25. O Paulo mantém os mesmos 15, mas ainda há muito ponto em jogo, por isso, calma, isto pode ainda dar a volta. Portanto, não quero ninguém desanimado, quero-vos sim concentrados, porque vem já aí a próxima história de hoje. Ao chegar ao Benfica, algures por 1943, recebeu 6 contos de luvas pela assinatura, hoje seriam 3.000 euros, e promessa de 750 escudos por mês, que hoje seriam 375 euros, e por lá ninguém recebia mais. Apanhava o barco das 5h45 da manhã. Treinava-se no Campo Grande e voltava ao Barreiro para 8 horas de trabalho nas oficinas da CUF. Assim ganhou até a Taça Latina, e quando o Autoglória lhe pediu para se dedicar em exclusivo ao futebol, disse-lhe não. Deixou a luz em meados de 1955 com 6 campeonatos e 6 taças de Portugal. Continuando serralheiro na CUF, para a CUF foi jogar. E por lá ganhou a José Águas o que não ganhara no Benfica, a bola de prata de 1957-1958. E a pergunta é, quem deixou o Benfica para não deixar de ser serralheiro e a jogar na CUF, ganhou a bola de prata em 1957-58. Hipótese A, Arsénio Duarte. Hipótese B, Manuel Arsénio. Hipótese C, Julinho. Ou hipótese D, Manuel da Costa. Tem a partir de agora 15 segundos para poderem responder. Estamos em 57-58. Eu acho que Assinalou? Já está a sua resposta, Pois. Paulo. Também já está a do Paulo. São respostas diferentes. O Eliodoro respondeu Julinho, hipótese C, e o Paulo respondeu hipótese B, Manuel Arsénio. E de 57 e 58 não sabem nada? E tentaram saber ou sabem alguma coisa? Pois eu sei que o Julinho jogou no Benfica. Sei que jogou no Benfica, foi vencedor da Taça Latina, portanto... E daí a sua escolha, não é? Daí a minha escolha. Isso é que era da margem sul, se não estou em erro. Ok, Mas acho que então, sim. e o Paulo? Esta década não tenho grandes conhecimentos. Pode ser qualquer 25 para cada lado e, portanto, escolheu B. Mais ou menos isso. Ok. Então vamos já divulgar a resposta certa. É A, Arsénio Duarte. Por isso, nem um, nem outro. Erraram os dois. Portanto, estávamos aí lá muito atrás no tempo e já não tinham essa informação. Por isso, o Eliodoro mantém os 25 pontos e o Paulo mantém os 15 pontos que já tinham antes desta pergunta. Se só agora chegou à nossa companhia, digo-lhe que no estúdio da sua Bola TV estamos a escolher o vencedor do 4º programa do Liga 433. Hoje temos connosco o Eliodoro Machado e o Paulo Nunes. Um deles passará aos oitavos de final. Aqui, como na Champions, o jogo é a eliminar. E quem somar mais pontos nas eliminatórias que terá pela frente chegará à grande final. O prémio em jogo, você também já sabe qual é, 2 bilhetes para assistir ao vivo em Madrid à final da Liga dos Campeões. E o que eu quero saber é, Eliodoro, se for você a vencer, quem é que leva até Madrid? O meu filho, obviamente.
Já tem o companheiro decidido. E se for o Paulo a vencer? Vou levar a minha mulher. Vai levar a mulher. Sim. Costumam ver jogos juntos ou não? Sim, sim. Ela também é do Benfica? Também é do Benfica. Pronto, então não há discussão lá em casa. O Benfica é sempre o melhor e, portanto, a coisa corre bem. E o filho também é do Benfica? É, também. É por herança também. É por herança. A transmissão do pai. Pronto. Não teve hipótese de escolha. É assim, quase à força. O Eliodoro já esteve a ver também uma final? Já. Da Liga dos Campeões? Sim, sim. Da Liga dos Campeões em Lisboa. Pronto. No Estádio da Luz. Precisamente no Estádio da Luz, era isso que eu ia dizer, em casa. Em casa. Porquê é que foi ver esse jogo dessa final? Porque queria muito ver esta final, portanto, tive sorte, tive um amigo que conseguiu arranjar um bilhete, porque, portanto, à última hora um amigo desistiu, portanto, eu acabei por comprar o bilhete e fui, 2 bilhetes neste caso. Foi também com o filho em 2014? Fui com o meu filho ver a final da Champions, em 2014. Pronto. Um bom momento, vibraram com... Sim. Foi dos melhores momentos que eu já tive em nível de futebol. É um jogo único. É um jogo único, é isso mesmo. Assim como será uma final do Europeu ou do Mundial. Toda a envolvência, não é? Toda a envolvência e ser no nosso estádio, no estádio do nosso clube, então isso supera tudo. Supera tudo. E depois também acabou por conseguir ver um golo do Cristiano Ronaldo, foi ele que marcou no último golo nessa vitória por 4-1. Exatamente, marcou mesmo ali em cima do apito, não é? O Paulo ainda não esteve em nenhuma final da Liga dos Campeões, por isso é que está aqui, para tentar a sorte dele e ir até Madrid ver essa final. Madrid, já foi a Madrid ou não? Já fui a Madrid. E, portanto, é uma cidade que gostava de regressar, à qual gostava de regressar. Sim, especialmente nesta ocasião. Não é? Exatamente. Em relação vocês conseguem-me dizer se vibram muito com os vossos clubes, nos jogos dos vossos clubes, ou melhor, do vosso clube, porque são os dois do Benfica. Sim. Muito Rói unhas e aquelas coisas todas. Chama nomes ao árbitro, ao adversário. Queria estar a jogar sozinho ou não? Sou um bocadinho efusivo e quando estou a ver um jogo de futebol. Não transponho barreiras, como é óbvio, mas sou muito. Chega ali ao limite. Ativo, chego ao limite ali. Pois não deve correr muito bem. Para ele estar a admitir isto é porque às vezes. Não, mas é. Mas é efusivo. Sou bastante. E o Paulo é mais sereno, não? Não, eu gosto, quando estou em casa, gosto até de estar sozinho, estar em pé em frente à televisão a ver o jogo. Em casa. Que é para poder dizer assim umas asneiras às vezes. Dizer o que me apetecer, sim. Sem ninguém dizer assim, então, Paulo, isso não se diz. Pode escorregar qualquer coisa. Pronto. É a magia do futebol, faz-nos passar às vezes dos limites, não é? Pronto. Então, vamos agora entrar na fase mais importante deste nosso jogo. São as últimas 3 perguntas. Cada resposta certa dá 20 pontos, por isso tudo pode acontecer. Tenham, como sempre, os 15 segundos para responder a cada pergunta e, por isso, vamos ver quem é que sabe mais. Venha daí a 8ª história de hoje. Andava-se por 1912 e o Benfica foi pela primeira vez a jogo no estrangeiro. Na Galiza fez 3 desafios com o Corunha. Ganhou 1, perdeu 2. No último, a favor dos Ninhos Descalços, a sua estrela desentendeu-se com o adversário que lhe fizera falta rude e insultou o desbragado. Cosme Damião, seu capitão, pô-lo na rua para marcar a reprovação pela atitude. No hotel, Cosme fez mais. Deixou-o trancado à chave no quarto para que não fosse ao jantar que o Corunha lhes oferecera. Não o vendo, Carruncho, o capitão galego, estranhou e, ao saber a razão, suplicou a Cosme que lhe perdoasse satisfeita, disposto a acompanhá-lo ao hotel a buscá-lo. E foi o que ambos fizeram. Difícil. Difícil? Então vamos lá à pergunta. História. Que jogador do Benfica é que Cosme Damião expulsou do campo e deixou preso no quarto por insultar o adversário? Hipótese A, Francisco Pereira. Hipótese B, Artur José Pereira. Hipótese C, Vítor Silva. Ou hipótese D, Cândido de Oliveira. 15 segundos para poderem responder. É difícil, por isso é que temos 20 pontos, não é? Sim. Vamos lá? Pronto. Foi assim, quase no limite. Responderam os dois a mesma coisa. Artur José Pereira. Sabem quem foi ou não fazem ideia? Não faço ideia, mesmo. Ele, como tem aqui 3 nomes, se calhar vou para este, foi não? Foi um bocado isso. Cândido Oliveira não foi de certeza. Não é? Eu acho que não foi de certeza. O Cândido Oliveira não estou a vê-lo, portanto não. Só excluiria daqui o Cândido Oliveira. Pois. Isso não foi.
Essa parte era mais fácil, não é? Essa exclusão. Depois restavam os outros 3 e pronto. Pronto, ok. É muito história. Mas há momentos de sorte. Vamos lá ver se isto foi ou não. A resposta certa é B. Artur José Pereira. Para ele, pronto. Olha, saíram-se bem. Não, eu sabia, esta eu sabia bem. Sabia. Agora é fácil, agora é fácil. A brincar, não fazia não, ideia. mas viajamos no tempo, não é? Portanto, 4 hipóteses. É muito Olha. atrás. 45 pontos para o Eliodoro, 35 para o Paulo, saíram-se bem. Agora, nesta pergunta, tiveram sorte. Vamos lá ver o que é que vai acontecer com as próximas imagens. Tinha 7 anos quando o pai morreu na Primeira Guerra Mundial. Passou a andar por feiras a ajudar a mãe em venda de frutas. Ao cair da tarde, juntava-se a amigos para jogar a bola no bairro pobre de Milão, descalço porque a mãe lhe escondia o único par de sapatos que tinha. Quando a Itália ganhou o Mundial de 1934, o seu MVP foi ele. Campeão do mundo voltou a ser em 1938 e aí aconteceu cena insólita. A correr para marcar penalti contra o Brasil, caíram-lhe os calções. Vendo Walter, o guarda-redes, desarmado pelo riso, puxou com um golpe rápido de direita os calções para cima e, ao mesmo tempo, com o seu sublime pé esquerdo, fez o golo que pôs a Itália na final. A pergunta é: quem ganhou 2 campeonatos do mundo e num deles marcou o penalti a puxar os calções que lhe tinham caído? Hipótese A, Luigi Monti. Hipótese B, Raimundo Orsi. Hipótese C, Valentino Mazzola. Ou hipótese D, Giuseppe Meazza. 15 segundos para poderem responder. Pensaram e responderam a hipótese C, Valentino Mazzola. Somos almas gêmeas. É mesmo, telepatia quase. Não é porque consigam ver a resposta, porque a coisa está muito bem tapadinha ali, eles não conseguem ver quem é que responde o quê. E também não veem as imagens finais, portanto foi mesmo coincidência terem respondido os dois a hipótese C. E o que eu quero saber é, porque sabem alguma coisa da história ou não? Sim, o Mazzola, eu acho que ele teve nestes 2 campeonatos do mundo. É a ideia que eu tenho. Porque o Mazzola era um craque, não é? Portanto, nesta altura. Os únicos 2 nomes que fiquei na dúvida entre o Mazzola e o Giuseppe Meazza, que julgo ser mais recente. Não foi com certeza. Pronto, então vamos lá ver. A resposta certa é D, Giuseppe Meazza. O craque que... Sim, D. Giuseppe Meazza. O craque que deu nome ao estádio do Inter e do AC Milan. Exatamente, sim. San Siro, Giuseppe Meazza. O Mazzola é mais cedo. Acho que é mais cedo. Era ele. 1938, a cena dos calções foi com ele. Por isso, ninguém amealhou pontos. 45 para o Eliodoro e 35 para o Paulo. Mantém a mesma pontuação. E agora vamos então para a próxima história de hoje. Era janeiro de 1909. O Benfica foi jogar com o Sporting ao campo do Sítio das Mouras. Os sportinguistas fizeram 1-0 por Neves Vital. Os benfiquistas empataram através de um defesa, coisa rara nesse tempo. Leopoldo Mocho, perto do fim, preparando-se para cobrar pontapé de baliza, João Belo, defesa do Sporting, ajeitou a bola tocando-lhe 2 vezes com a mão. E o árbitro, inglês do CIF, puniu-o com penalti. Artur José Pereira fez 2-1. Ao confirmar-se que o árbitro dera penalti por não saber regras, o Benfica, através de Cosme Damião, pediu à Liga que homologasse o resultado com 1-1, por não querer ganhar com um erro estapafúrdico. Mas a Liga não o fez. Ficou mesmo 2-1. E a última pergunta é: quem foi o árbitro que assinalou o penalti que deu ao Benfica a vitória que o Benfica não queria? Hipótese A, Merrick Barley. Hipótese B, Augusto Sabo. Hipótese C, Ted Smith. Ou hipótese D, Charles Bell. 15 segundos para poderem responder. Exatamente. Que árbitro assinalou o penalti que deu a vitória ao Benfica e que o Benfica não queria?
Então, o Eliodoro respondeu a hipótese B, Augusto Sabo, e o Paulo respondeu a hipótese D, Charles Bell. Responderam diferente. E porquê? Porquê é que deu a resposta B, Augusto Sabo? Dizia-lhe alguma coisa? O nome soa-me, mas sinceramente foi um bocadinho... À sorte. À sorte. Paulo? Desconhecia a história também, foi pelo nome que me chamou, foi à sorte. Ok, então vamos lá ver qual é a resposta certa. É A, Merrick Beryl. Portanto, ninguém acertou, ninguém pontuou, a pontuação ficou igual, por isso Eliodoro 45, o Paulo 35. Passa o Eliodoro aos oitavos de final, o Paulo tem pena, mas vai ficar por aqui. Desportivismo acima de tudo. Obrigado. Um cumprimento entre eles. Paulo, é assim o jogo, assim, não é? Tem que perder alguém. alguém. É o que é, portanto, não sai daqui de mãos a abanar. Vai receber uma assinatura mensal do nosso Jornal A Bola. Gostámos muito de o ter cá. Obrigado. Foi um gosto. Na próxima oportunidade, faça questão de se inscrever. Teremos todo o gosto em voltar a contar consigo. Eliodoro, nervos aqui um bocadinho, à flor da pele às vezes, mas no final correu bem. Correu, felizmente. Portanto, marcamos encontro nos oitavos de final. Portanto, parabéns pela vitória e boa sorte para o futuro. Posto isto, a SIC está aí em casa, marca o encontro para o próximo Liga 433. Foram 45 minutos muito bem passados e uma verdadeira aula de cultura futebolística. Obrigada por nos ter feito companhia. Acompanhe todas as noites de segunda a sexta-feira este programa diferente sobre futebol, pois já sabe que de bola percebo eu, eles e você. Volte comigo no próximo Liga 433.